Profissão professor. Como professores e carreira docente são vistos pela sociedade e pelos profissionais do ensino. O que a opinião pública pensa sobre o professor? Os professores são desmotivados porque ganham pouco e precisam trabalhar em muitas escolas para conseguir pagar as contas no fim do mês. O sujeito se torna professor, no Brasil, por falta de opção, já que não consegue entrar em outros cursos superiores. O professor já chega à carreira desmotivado e, ao deparar com o desprezo da sociedade e seus governantes, desiste da profissão e só permanece nela por não ter alternativa. Hoje no Brasil, apenas 2% dos jovens que desejam cursar uma universidade têm como primeira opção no vestibular cursos diretamente relacionados ao ensino, pedagogia ou alguma licenciatura, segundo pesquisa da Fundação Carlos Chagas e Fundação Vitor Civita. O estudo indica ainda que a docência não é abandonada logo de cara no processo de escolha profissional. No total, 32% dos estudantes entrevistados cogitaram ser professores em algum momento da decisão. Mas afastados por fatores como a baixa remuneração, citado nas respostas por 40% dos que consideraram a carreira, a desvalorização social da profissão e o desinteresse e desrespeito dos alunos, ambos mencionados por 17%, acabaram priorizando outras graduações. O resultado é que, enquanto medicina e engenharia lideram as listas de cursos mais procurados, os relativos à educação aparecem bem abaixo. E o professor? O que pensa de sua carreira e de si mesmo? Eu sou Isilda Aparecida Quadrini, 58 anos, trabalhei na rede pública 28 anos. Hoje aposentada, estou trabalhando na rede particular. Minha formação foi numa escola no Tatuapé, de Ciências Físicas e Biológicas, e complementando na São Judas, que hoje é uma universidade. Meu nome é Patrícia, eu tenho 38 anos, sou formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em português e francês. Sou professora de francês atualmente, já trabalhei com a alfabetização da língua portuguesa. Eu sou Ricardo Forte, tenho 33 anos, trabalho na área de educação há 10 anos, sou formado em estudos sociais, mas eu optei pela área de geografia. Tenho uma pós-graduação de ensino de geografia, lato sensu, pela PUC aqui de São Paulo. Se você pudesse mudar de área, mudaria? Por quê? Não mudaria não, porque desde o início eu comecei com o magistério, entendeu? Me adaptei muito bem a ele, gosto de transmitir conhecimentos aos adolescentes, às crianças, e me sinto bem. Só que, na época atual, fica mais difícil hoje pelo comprometimento em relação aos alunos. Não mudaria, porque eu gosto de ser professora. Estudei o que eu quis estudar e sou feliz com isso. Eu me sinto bem dando aula, me sinto bem com a troca que existe entre professor e aluno. Sempre é uma coisa
Você não é só você quem apresenta algo de novo para alguém. Os alunos sempre apresentam algo de novo para você também. Eu mudaria só por um motivo, pela valorização e pelo salário que a gente ganha, né? Mas se isso melhorasse, eu não mudaria, porque eu me sinto muito orgulhoso de poder ensinar para meus alunos e eles ainda entenderem o mundo em que eles vivem. Porém, eu acho que falta muito, o que falta muito é a valorização de nós, principalmente na rede estadual, na rede pública, nem na estadual só, como também na municipal de ensino, porque a gente é pouco valorizado financeiramente e isso pesa bastante. Por mais dizem que não, pesa. A gente pode amar a profissão, a gente pode adorar, né, nossos alunos, porém o dinheiro hoje, principalmente atualmente, hoje pesa muito. Ainda mais na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais caras que a gente vive, e o professor não consegue acompanhar, né? Como posso dizer, ele não consegue acompanhar economicamente a classe, por exemplo, média brasileira. Para você, qual o papel da escola na sociedade? Ora, o papel da escola na sociedade, fora transmitir conhecimento aos alunos, é de formar cidadãos, para que eles possam ter um bom desenvolvimento intelectual, moral, dentro da nossa sociedade. Então, ele tem que adquirir esses conhecimentos com muito amor e carinho para que eles possam enfrentar a vida deles futuras, como a formação da família que eles vão ter, os filhos que eles deverão educar e profissionalmente ter um bom êxito. É formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, mas infelizmente eu acho que formar um cidadão hoje, ele precisa querer ser formado e há muito descomprometimento. Há muita desvalorização dos próprios alunos aos professores que hoje estão na rede, principalmente pública, dado que os professores hoje, muitos vêm com uma bagagem, um conhecimento muito inferior do que a de 10, 20 anos atrás. Então eu acho que a gente tem que formar cidadão, mas a gente também eles têm que querer serem formados. E eles não dão o valor real que a escola tem na vida deles. E eles vão dar só esse valor quando eles saírem da escola. A escola forma cidadãos? Deveria, mas infelizmente acho que hoje não forma cidadãos na maneira que a gente pensa a palavra cidadão. Porque a forma como a coisa está estruturada, ela desmotiva as pessoas a conhecerem, a irem em busca do conhecimento. Então ela está falhando nisso, mas não por culpa dela ou dos profissionais que trabalham nela, né? Acho por culpa de como as coisas estão estruturadas mesmo, quem está por trás disso, assim, quem deveria olhar melhor por isso e não olha. Atualmente não forma cidadãos. Eu acho que a escola pública está um pouco perdida no que ela quer formar. Ela não forma cidadão e também ela não forma um aluno para o mercado de trabalho, a pública principalmente. O que está faltando para a escola de hoje formar cidadãos? Está faltando o seguinte, é a qualificação do ensino. Tá? Hoje em dia, como nós já dissemos, está tendo sido o aluno é promovido sem poder brecá-lo, tá? Naquele conhecimento que faltou para ele. Então, isso mais para frente, lá no futuro, é o que está acontecendo hoje. Tendo os nossos professores hoje, tá? Que não são qualificados e que nós deveremos passar aos nossos alunos. Então, é falta de formação hoje para o professor também. Ela pode formar cidadãos tendo professores que sejam cidadãos e que tenham uma bagagem para que possa passar isso. O que eu percebo hoje, claramente, é que assim,
por termos nossa profissão desvalorizada, ninguém quer ser professor. Então hoje a gente percebe assim, quem quer ser professor são alunos de escolas públicas que às vezes não têm chance de uma universidade melhor. Uma universidade, ela oferece um curso de graça para esse professor. Então esse professor, ele chega já com uma falta de bagagem, onde ele deveria ter uma capacitação muito maior. Então uma escola para formar cidadão tem que capacitar o seu professor hoje. Infelizmente dizer isso, tem que capacitar seu professor, porque nós somos referência dentro de uma sala de aula. Então eu acho que tem que vir de cima para baixo. E infelizmente hoje a gente está com quase professores com muito déficit. A escola forma o conhecimento? Olha, o tempo que eu estava no magistério, a escola pública, ela formava cidadãos tendo os seus conhecimentos. Hoje eu tenho uma visão de que ela está querendo com que o aluno passe e não adquira esse conhecimento que deveria acontecer para a formação do cidadão. Sempre é possível, desde que as pessoas tenham vontade, estejam engajadas nisso, né? As pessoas que eu falo, os adultos, né? Aqueles que estão ali para levar, entre aspas, esse conhecimento, essa cultura para quem está ali aprendendo, né? E para que essa pessoa utilize também as experiências dela para enriquecer o seu próprio aprendizado. Atualmente não. A escola, o que ela quer é quantidade, então é passar, porque qualidade a gente não tem, e não tem nenhuma. E eu posso dizer isso porque eu dei 6 anos aulas para final de ciclo de ensino médio, aonde na minha disciplina de geografia eles não tinham base alguma, tá? Então eu tinha que fugir sim do conteúdo, porque não adiantava pegar um conteúdo de globalização, por exemplo, porque eles não sabiam nem o que era país desenvolvido e país subdesenvolvido. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? Então, quando eu digo que ela não forma conhecimento, não. Ela quer simplesmente... os professores ficam preocupados em que o aluno passe, né? Por quê? Porque se não tem evasão escolar, tendo evasão escolar, a escola, né, ela pode ser... ela é cobrada de alguma maneira da Secretaria da Educação. Então, assim, não forma conhecimento, infelizmente não forma conhecimento, e é por isso que a gente encontra o Brasil, né, nesse nível que a gente encontra de educação, um dos piores do mundo, infelizmente. Na sua concepção, qual é a escola ideal? Na escola real, é possível o conhecimento? Bom, a escola ideal, acho que fisicamente, né, em questão dos espaços da sala de aula, com menos alunos, que possibilita uma melhor aprendizagem, e isso é mais do que provado, assim. Nas nossas escolas públicas, pelo menos, eu acho que falta muito espaço para o desenvolvimento físico, enfim, material. A própria condição das escolas, dentro da sala de aula, é meio precária, assim. Então, acho que fisicamente precisa melhorar bastante, ter mais atenção, um maior cuidado, assim. Até na questão de limpeza mesmo. Já trabalhei em escolas que eram muito desleixadas mesmo com relação a isso. E você crescer num ambiente sujo não é bacana, né? Então, desde a limpeza até a lousa no qual o professor vai escrever, que às vezes tem lousas muito ruins, e o professor tem que passar coisa na lousa e fica horrível para os alunos lerem, principalmente quem senta no fundo, dependendo do tamanho da sala. Então, fisicamente, falta muita coisa. Eu acho que, organicamente, as leis são até que boas, se você for ver, elas tentam abarcar bastante coisa, mas não são todas elas que são postas em prática, então a falha está aí. A escola é uma mercadoria lucrativa? Por quê? No Brasil infelizmente. É lucrativa porque houve-se uma inversão enfim, não é só em matéria de escola, mas é uma inversão de valores com relação ao público, ao que é público e ao que é privado. O público é sempre o sujo, o mal cuidado,
o desvalorizado. E o que é privado é sempre bem arrumado, sempre bem visto, e isso criou uma cultura na cabeça das pessoas que elas acham que o público é ruim, que o público é largado, enfim, e isso se reflete nas escolas. Tanto que a escola pública foi perdendo a sua qualidade que tinha, e aí as escolas privadas foram ganhando força, e hoje elas cobram o valor que elas bem entendem, e os alunos deixaram de ser alunos e se tornaram clientes. Isso é horrível, isso não é ensino. E isso é como se fosse uma mercadoria que você vai lá e paga para ter um diploma no final, independente se você aprendeu ou não. O que você acha que mais atrapalha no seu desenvolvimento profissional? A burocracia, né? Junto com essa burocracia, o número de aulas que a gente tem que ter para ter o mínimo de um salário, né, médio, para que a gente possa, né, viver. Então, como a gente pode dar aula das 7 às 6 da tarde, tá? Como que a gente prepara uma boa aula? Né? Como a gente pode ler mais? Se daí a gente tem que chegar em casa, de repente tem que trabalhar em casa também, para poder, né, no outro dia estar às 7 horas da manhã, sair às 5 da tarde, e isso se torna, né, muito cansativo para o professor, e aí o professor, claro que ele vai cair na rotina, e a aula dele não vai ser interessante, muito menos para os alunos e até mesmo para ele. Então eu acho que pesa bastante a burocracia, mas também o número de aulas que a gente tem que dar para ter pelo menos o mínimo de um salário decente. Eu acho que não só para mim, mas para uma boa parte dos professores, por exemplo, é ter de trabalhar em mais de uma escola. E tem professores que dão aula num canto da cidade, atravessa a cidade, dá aula em outro canto da cidade, para poder ter uma renda no mínimo sustentável no final do mês, porque não se tem um salário decente e tudo mais. Isso atrapalha porque o professor ele trabalha antes, durante e depois da aula. Então, se você tem que dar aula em muitas escolas, tem muitas turmas, você acaba ficando muito cansado. Isso prejudica na hora de você preparar a sua aula. Isso prejudica a hora de você dar aula, porque você está cansado, você fica menos paciente e tudo mais. Isso prejudica bastante essa locomoção. Tem professores que não são concursados e trabalham em empregos diferentes, por exemplo, né? Trabalham registrado em um lugar e aí trabalham como é o caso dos OFAs, né? Que dão aula também. Então isso não é legal, essa desestruturação da profissão. É uma profissão que deveria ser melhor estruturada. Quanto tempo você trabalha fora das escolas preparando suas aulas? Eu acho que fora da escola nós trabalhamos muito mais, porque aí nós temos a preocupação de preparar as aulas, preparar a formação dessas crianças. Então hoje o professor ele não tem o sábado, não tem o domingo, não tem o feriado. Por quê? Ele está envolvido nos trabalhos da educação. Trabalho há bastante tempo. Nunca parei para contar assim, mas você está sempre... Você não tem um método bacana que você fala assim, não, eu só vou seguir ele e tá tudo certo. Não. Você tem que buscar outras coisas, você tem que buscar mídia, você tem que buscar outros textos, enfim. Porque só os livros, pelo menos os métodos que a gente tem nas escolas públicas, não abarcam, não é o suficiente. Então a gente tem que trabalhar muito antes, garimpando essas coisas, pesquisando, montando a aula, e aí você dá a aula. E depois dessa aula você tem as atividades dos alunos que você tem que corrigir, as provas, aí a parte burocrática da coisa. Mas eu acho que a parte de pesquisar para poder montar as aulas é mais trabalhosa, então você precisa de tempo para isso. Quem trabalha manhã, tarde e noite não tem muito tempo para fazer isso.
Eu acho que a gente está preparando nossas aulas diariamente, no jornal que a gente vê, no jornal que a gente lê, no programa que a gente assiste, né? E, infelizmente, a gente, além de trabalhar dentro da escola, né? Então, assim, no meu caso, como que no caso de vários professores, que eu tenho certeza que entram às 7 da manhã e saem às 6 da tarde, por mais que no estado são 9 aulas, né, que a gente tem, mas aí tem uma janela, tem outra, então a gente fica praticamente o dia inteiro. Ou então tem professor que trabalha de manhã e vai à noite, enfim, né? Eu acho que a gente trabalha sem parar. Então, assim, fora isso, a gente prepara as aulas, aí a gente tem salas superlotadas, com 40, 50 alunos, que a gente tem que corrigir a avaliação, que a gente tem que corrigir trabalho, enfim. Então, a gente não para de trabalhar, né? Nenhum minuto, na verdade. A gente tem umas horas no sábado, no domingo, mas aí o professor tem que planejar as suas horas de lazer, se você é um bom professor. Como você vê o uso das tecnologias pelos alunos dentro da sala de aula? Se eles tivessem o mesmo comprometimento que eles têm em baixar uma música, em postar, né, alguma opinião numa rede social, seria maravilhoso. Porém, eles não veem que é uma ferramenta muito, mas muito rica, a tecnologia em serviço do seu conhecimento. Alguns até prestam atenção nisso, tá? Mas a maioria, a gente vê isso claramente quando você está em sala de aula, é rede social ou é música. Então eu acho que se eles usassem metade do comprometimento que eles têm em relação à tecnologia para o lazer, sendo assim, seria maravilhoso, mas não é isso que existe. Se for falar em tecnologia da utilização dos computadores, enfim, eu vejo isso de uma forma positiva. Já me perguntaram muitas vezes se o fato dos livros eletrônicos existirem, os livros físicos vão acabar. Não acho, não acredito nisso. O que acontece é a coexistência de ambos formatos. E o aluno de hoje, ele já nasce na era da informática, ele tem acesso a um monte de coisas eletrônicas, a criança hoje em dia sabe mexer em computador, em tablet, todos os aplicativos, então acho que só vem a agregar, assim. A tecnologia que atrapalha na sala de aula são os celulares, que deveriam estar desligados na hora da aula, né? Eu já trabalhei com crianças de 6, 7 anos sendo alfabetizadas e elas tinham um celular. Não há necessidade. Olha, seria muito bom se todos estivessem envolvidos nessa tecnologia, mas hoje em dia eles procuram mais essa tecnologia nas redes sociais. Seria muito mais importante que dentro de uma sala de aula tivesse muito mais contato professor e aluno, para que eles tivessem um bom aproveitamento e mais, vamos falar assim, a parte deles seria mais comprometida com a parte pessoal de cada um deles, a parte afetiva. E a parte mais tecnológica deixaria um pouquinho mais de lado, apesar que poderia estar acontecendo isso hoje, né? Eu falo isso aí mais em relação a uns 20 anos, 30 anos atrás. Por que você escolheu essa profissão? Bom, eu sempre quis ser professora, sempre quis transmitir o conhecimento. E como às vezes, na época de estudante, eu tinha algumas dificuldades e você tinha que saná-las sozinhas, então eu tive que fazer um jeito de que eu pudesse sanar a dúvida do meu aluno dentro da sala de aula, aprendendo só algumas técnicas e passando esse conhecimento para o aluno. Bom, eu venho de uma família, minha mãe, ela foi professora há muito tempo, então eu cresci nesse meio, ia na escola com ela, enfim, mas nunca pensei em ser professora até então. Mas eu comecei a mudar essa visão quando eu tive um professor de história, uma professora, quer dizer, e de geografia no meu ensino médio. Dado que eu tive muitos professores, infelizmente, ruins no ensino médio, mas elas me chamaram muito a atenção, principalmente nessas disciplinas, até porque eu entrei para fazer história, mas aí eu optei por geografia, por entender, né, por a gente poder criticar e entender o mundo que a gente vive, né? Então eu entrei
justamente devido a essas bases que eu tive e eu achei muito interessante. E eu era muito novo até no curso. Eu tinha 17 para 18 anos, então em meu curso tinham, meus colegas tinham 30, 32 anos, mas enfim, foi difícil pela bagagem mesmo cultural que esse curso tem. E quando eu entrei, foi difícil, foi bem difícil na verdade. Porém, você vai se apaixonando de quando você começa a ver a paixão que seus alunos começam a ter pela sua aula, entendendo o mundo, sendo críticos. Porque eu tive uma professora, eu tive várias professoras importantes, assim, que marcaram por seu exemplo de profissional e de ser humano também. E eu tive uma professora no cursinho, quando eu estava estudando para prestar o vestibular, e ela me mostrou uma outra face da literatura, que até então eu não conhecia. E isso mudou minha vida, assim, e eu falei assim, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero estudar e é isso que eu gostaria de trabalhar. Na faculdade, depois veio o encanto, vamos dizer assim, pela estrutura da língua, né? A parte de gramática e de aprendizado, essas coisas. Essa parte também passou a me encantar, assim. Trabalhar com isso é legal você explicar para os alunos, no caso de literatura, ver a visão que eles têm de diferentes ângulos da mesma história, enfim, ou do mesmo poema. O que você falaria para incentivar um futuro professor? Bom, se ele está esperando que ele vai ter uma vida fácil, ele não vai ter. Não adianta achar que vai ser tudo glamour, mas que tem as suas compensações. A compensação não vem do lado da parte que está por trás, né, da escola, que seja quem dirige, quem coordena e quem está atrás dessas pessoas que, enfim, impõem as leis e tal. O reconhecimento não vem dessas pessoas. O reconhecimento vem dos alunos, vem dos pais dos alunos, na sua imensa maioria, assim. E isso é bom. Você pode ter uma sala com 40 alunos, 35, 40 alunos, e se você tiver um aluno que você percebe que gosta do que você está propondo, que corresponde e que aquilo vai acrescentar alguma coisa para ele, já basta. Então, o professor que está começando ou quem vai enveredar por essa área tem que ter muita coragem e saber que tem coisas muito boas que valem a pena. Tem muita gente boa aí, muito aluno bom, muito aluno competente que só precisa de um pequeno empurrãozinho que é para poder deslanchar. Então, o que eu acho que eu deixo para os professores, incentivando a ser professores, é justamente isso. É você tentar ser diferente, é tentar você formar cidadão consciente do mundo em que vivem. E outro, eu acho que o futuro está na educação. Então, assim, invistam nisso, sim. Porque se for pensar economicamente, né, em dinheiro, eu acho que a gente está no momento de transição que o professor ele vai ser muito valorizado, que é isso que a gente precisa. É o que eu escolhi para minha vida. Eu sempre quis, sempre me imaginei trabalhando na educação. Não consigo me imaginar trabalhando em qualquer outro segmento. É o que eu sempre quis fazer. Só que hoje a gente percebe que algumas pessoas querem direcionar essa vocação, que eu acredito que seja vocação, sempre para outros lados, falando e argumentando sempre por causa do dinheiro, sempre por causa da parte financeira que conta bastante. Mas eu penso que não é bem assim. Eu penso que ser professor realmente é uma vocação, é algo que você se faz, é por gostar, é por amar. Então eu percebo que dentro da minha vida eu não poderia exercer outra profissão. E recomendo
recomendo para outras gerações que possam estar aí, porque se não for a nossa profissão de docentes, outras não vão surgir. E também cito a fala de um dentista que eu ouvi uma vez dando uma entrevista, e ele disse que se para a gente poder decidir aquilo que quer fazer na vida, é só você colocar a seguinte situação: o que você faria voluntariamente? O que você faria sem pensar no dinheiro? E eu penso que, sem pensar no dinheiro, eu continuaria sendo professora. Pensaria que é isso que eu quero para fazer a diferença para essas gerações que estão chegando. Acredito que sem a nossa profissão não vão existir nunca médicos, advogados, não existe mais nada. Então, é através de nós que tudo começa. A nossa vocação, a nossa profissão, ela precisa ser todos os dias repensada. É através dela que nós abrimos as portas do mercado de trabalho para outras pessoas. É através das mãos do professor que os alunos vêm e têm o que aprender. Então, a nossa profissão, ela é realmente muito importante. Ela precisa ser realmente colocada num patamar que é o principal, sim, e cabe a nós. Eu acho que nós não podemos nos ater a essa fala de que é uma profissão desvalorizada. Acho que, de repente, a desvalorização vem de nós mesmos. Então, eu valorizo muito a profissão que eu tenho. Faria tudo de novo e não consigo me imaginar fazendo nenhuma outra coisa. O conselho que eu dou para quem queira ser hoje um educador é que ele não desista, não, mas é que ele sempre vá procurar o melhor para ele e para o aluno que ele está ensinando. Quer dizer, o adolescente, a criança, o jovem, o adulto, que seja, que ele está administrando e que tenha dado conhecimento para esse ser. Aproveitar. Teríamos que conseguir que os outros acreditem no que somos. Um processo social complicado, lento, de desencontros entre o que somos para nós e o que somos para fora. Somos a imagem social que foi construída sobre o ofício do mestre, sobre as formas diversas de exercer esse ofício. Ser professor é ser múltiplo.